Olá pessoas, continuando com a série de vídeos sobre o algoritmo de pathfinding, conforme eu prometi no vídeo anterior, onde eu demonstrei o algoritmo do início ao fim. Nesse vídeo eu vou implementar ele em C++. Eu fiz uma aplicação simples, que é essa aqui, em SDL e C++. Eu posso mover o cursor usando WSAD ou as setas, e eu posso trocar o estilo da célula apertando o número 1. E ele vai para... Quando é água, essa célula está bloqueada e o caminho não pode passar por ela. Quando é grama, ela é livre e o caminho pode passar por ela. Além disso, eu posso apertar 2 e setar o início do movimento e apertar 3 e setar o fim do movimento, ok? E aí a gente vai colocando obstáculos para o algoritmo poder desviar. Cada nó tem essa estrutura. Ele tem um booleano para dizer se ele está bloqueado ou não. Ele tem um inteiro que me diz a quantidade de vizinhos que ele tem, e o número máximo de vizinhos que ele pode ter é 8, né, porque só existem 8 células adjacentes. Ele armazena o custo G, o custo H e, evidentemente, o custo F. Além disso, ele tem um array de ponteiros para guardar o ponteiro para cada vizinho que ele tem. Esse é o array de ponteiros, esse é o ponteiro para o nó pai. Exatamente a estrutura que o algoritmo precisa, ok? Além disso, esses nós formam uma grid, que é essa classe aqui, que eu chamei de Navigation Grid, que basicamente só tem a largura e a altura, e que no construtor calcula os vizinhos de cada um e tal. Esse código vai estar no GitHub, então quem quiser pode dar uma olhada com mais calma na forma que essa grid é gerada. Eu não vou cobrir isso aqui, nem a parte do SDL, porque o objetivo é focar no algoritmo, ok? Eu criei esse H chamado pathfinder.h, que está vazio. Eu vou me adiantar e incluir ele aqui no main, pathfinder.h. E criar uma classe para fazer o pathfinding. Class pathfinder. Essa classe, o que ela precisa de dados? Ela precisa simplesmente das listas onde ela vai gravar os nós, que é a lista aberta e a lista fechada. Eu vou botar no corpo da classe porque eu não quero ficar alocando a lista a cada vez que a gente tentar encontrar um caminho, ok? Então ela vai ser inicializada uma vez só. Eu vou usar um vector mesmo para isso. E eu vou chamar esse vector de... Na verdade é um vector de nós, então tem que incluir Navigation Node. Esse é o nosso nó. É um vector de Navigation Node, mas eu quero gravar só os ponteiros. Não quero fazer uma cópia do nó cada vez que eu armazenar aqui. Isso vai se chamar OpenList. E eu vou fazer a mesma coisa para ClosedList. Eu vou aproveitar o construtor da classe para inicializar para reservar espaço para as listas, que aí a gente não precisa fazer isso dinamicamente, de modo que ele não tenha que fazer realocação de memória. Então, vou inicializar isso com size e ClosedList, inicializar com size também. Ok? Esse é o nosso construtor, precisa ser público. E o método que faz a busca, eu vou retornar um bool calculate find path. Pronto. O que a gente precisa receber para encontrar o caminho? Então, a princípio, a gente precisa do nó inicial. Vou chamar de start. E do nó final, que eu vou chamar de end. O que mais? Acho que só. Ok. Então, esse é o nosso método,
que encontra o caminho do nó inicial até o nó final, ele vai retornar um booleano, dizendo se ele encontrou ou não o nó. Vou fazer diferente. Na verdade, vou criar uma classe chamada caminho, e essa classe caminho vai ter exatamente isso aqui. Além disso, ele vai ter um indicador de se ele conseguiu ou não encontrar o caminho. Deixa eu botar uma enumeração anônima aqui. Ele pode ser found, eu encontrei o caminho, impossible, o caminho impossível de ser encontrado, ou unprocessed. Eu ainda não processei esse caminho, que a gente pode ficar checando isso no loop. E como esse é o padrão, eu vou botar ele na frente. Ok, e esse vai ser o status desse caminho. Pronto, então no lugar de retornar um bool, eu vou retornar um path. E a gente já retorna o nosso path aqui. A princípio, eu vou inicializar esse cara tudo com 0. Aqui, path.status, start, start igual a start, path.end igual a end, start, e path.status é igual a path unprocessed. Então eu não vou inicializar ele não. Pronto. Como esse algoritmo vai ser chamado continuamente, eu preciso garantir que as listas estejam sempre vazias a cada vez que eu chamar. Ela continua com o mesmo tamanho, porém com 0 elementos. E vou inicializar o nó start. Então start.fcost é igual a start gcost, que é igual a 0. Start parent também é 0, ou null pointer, se você preferir. E eu preciso calcular, eu vou inicializar o hcost dele. Bom, calculate hcost, que recebe navigation node, o nó atual e o navigation node end. Esse cara é const, na verdade const para os dois, que eu não vou mudar nenhum dos dois. Vou introduzir um método melhor para calcular o custo. O int16, olha, eu estou usando esses tipos, o int16, o int32 e tal. Eu coloco esses caras num H que eu criei. Basicamente eles são typedefs para os tipos do stdint, porque eu não gosto muito de ficar digitando esse underscore t, e eu também não gosto de ficar confiando no tamanho de int, porque se você for compilar em 64 bits no Mac, ou 64 bits no Linux, enfim, dependendo da plataforma, size of int pode ser diferente. Size of char ou size of float pode ser diferente. Então eu gosto de programar sabendo o tamanho dos tipos que eu estou usando, ok? Nesse arquivo aqui eu criei duas macros, uma chamada max e uma chamada min. Na verdade eles estão aqui porque eu já usei eles aqui no main. Ok? Eu usei eles aqui, então já está definido, a gente pode usar elas de novo. Absoluto x é igual... Eu preciso calcular o valor absoluto de x. Acho que eu vou botar uma macro para isso também. Define absoluto de x como se x for menor... Se x for menor do que 0, então eu retorno menos x. Se não, eu retorno x. Entre parênteses, porque isso pode ser uma expressão. E a gente tem a nossa macro absoluta aqui. Deixa eu contrair isso aqui um pouquinho. Ok. Então, calculando o valor absoluto de
current x menos end x. E a mesma coisa para y. Y. Como ambos esses caras são de 16 bits, eu vou guardar o resultado numa variável de 32 bits, que vai ser o nosso h. Então, int 32. Então, se o x for maior do que absoluto y, h é igual a 14 vezes absolute y mais 10 vezes a diferença do que eu andei em ambas as direções. Então, absolute x menos absolute y. Agora, se eu andei mais na direção y, isso muda para x e y menos x. Afinal de contas, ele é o maior e eu retorno h. Return h. Esse é o nosso método para calcular a heurística. E eu vou inicializar o nosso hcost com ele. Calculate hcost, passando start e passando end. Inicializado. Esse é o nosso loop. Então, enquanto o nosso path.status for igual a path unprocessed, ou seja, enquanto a gente não tiver uma solução para esse cara, a gente continua iterando. Seguindo o algoritmo, eu começo colocando o nó start dentro da lista aberta. Então, open list. O que eu errei? Open list. Eu tenho um ponteiro. Tá certo? Open list. Ponto. Pushback. Ok. Start. Estou botando só o ponteiro na lista aberta. Pushback. Se a lista aberta estiver vazia, não podemos encontrar um caminho, certo? Se openList.size for igual a 0, então path.status é igual a path impossible. A gente não encontrou um caminho e break. Não posso fazer mais nada, sai do loop. Tudo bem, né? Isso aqui nunca vai ser checado de novo. Bom, vou deixar assim por hora. Pego o nó com menor custo f. Da primeira vez tem que ser o nó inicial, porque ela vai estar vazia, mas depois isso vai mudando. Vou chamar de navigation node, ponteiro chamado current. Esse é o nosso current. E o menor custo f. Eu poderia usar uma lista de prioridade aqui, uma fila com prioridade. Mas para não complicar, eu vou ordenar a lista aberta pelo menor f, com std sort. Isso está em include algorithm.
Sim. Ok. Então, std sort. Qual o início, qual o fim e o predicado, ok. O início é openList begin. O fim é openList end. E o predicado, eu vou botar um lambda. Quando for compilar isso, tenha certeza que você esteja usando o C++11, senão não vai funcionar. Esse lambda recebe dois parâmetros. Um é um navigation node chamado A e outro navigation node chamado B. E eu quero ordenar pelo menor custo, então eu vou retornar se A fcost for menor do que B fcost. Ok? Se a gente ordenou a lista aberta, o primeiro elemento da lista é o cara com menor fcost, certo? Então eu posso pegar ele sem openList 0. Esse é o cara com menor custo f. Eu tenho que remover da lista aberta. Como ele é o primeiro da lista, openList.erase, e ele me pede um iterator. Como a gente está tirando do topo da lista, openList.begin. Ok? Ok. E eu preciso adicionar na lista fechada. Então, closed list.pushback current. Processa todos os nós vizinhos. Então, for neighbor index, o índice do vizinho, inicializado com 0, claro. Neighbor index tem que ser menor do que o número de vizinhos do nó atual. Então, current neighbor count. Ok? Lembre que a gente tem essa contagem aqui no Navigation Node que diz quantos vizinhos a gente tem. Neighbor count. Ok? Neighbor index mais. E a gente vai processar cada um dos vizinhos agora. A primeira coisa que eu tenho que perguntar é se esse nó está bloqueado. Eu vou guardar esse cara num ponteiro separado. Navigation node pointer neighbor é igual a current neighbors, que é o array indexado com neighbor count. Neighbor index. Então, esse nó específico, se neighbor estiver bloqueado, continue. Não faça nada com esse cara. Ignora vizinhos bloqueados. Agora eu preciso ignora vizinhos na lista fechada. Então, se std find é diferente de closed list.end, closed list.begin, closed list.end, e o que eu estou procurando? Esse valor. Então,
Se eu não conseguir um iterator para dentro da lista, ele vai me retornar closedList.end, significa que ele não encontrou. Na verdade, o que eu quero saber é se ele está. Então, se ele está, eu simplesmente ignoro. Sem cerimônia. Agora eu preciso saber se o vizinho já está na lista aberta, para a gente tentar melhorar o caminho até ele, através nó atual. Se o vizinho já está na lista aberta, tenta melhorar o caminho até ele através do nó atual. Como é que a gente vai saber isso? A gente vai ter que buscar. É uma sintaxe std find open list start open list end e neighbor. Se for diferente de open list .end, significa que ele está aqui. Begin. Oh. Ok. Se não, eu vou começar pelo caminho mais simples. Se ele não está na lista aberta, neighbor, eu já vou calcular o parent dele, que é igual ao current, neighbor gcost, que é igual ao gcost do nó atual, mais. E agora eu preciso saber o custo do movimento. Movement cost, que eu não tenho. A gente volta nisso. Neighbor hcost, e a gente já tem um método para calcular isso. Calculate hcost, e eu preciso encontrar o custo entre ele e o nó final. E preciso adicionar ele na lista aberta, então open list pushback. O que eu errei aqui? Open list.pushback neighbor. E claro, neighbor fcost é igual a neighbor hcost mais neighbor gcost. A gente precisa saber se esse movimento ele é horizontal ou diagonal. Então, na verdade, é aqui dentro. Como é que eu vou calcular o custo de movimento? Cada nó tem também uma coordenada x e y, porque esses nós são dispostos na forma de uma grid, ok? Então, eu posso usar esse valor para saber se um nó está do lado do outro ou não. Basicamente, se eles tiverem o mesmo x ou o mesmo y, quer dizer que eles estão na mesma linha ou na mesma coluna. Agora, se o x e o y forem diferentes, certamente eles estão em diagonal em relação a um ao outro. Então, corrente x, se o corrente x for diferente do x do vizinho dele e o current y for diferente do y do vizinho dele, int 16 movement cost é igual a 10. Então, movement cost é igual a 14. Ok?
a gente vai considerar que o custo de movimento é 10, a não ser que a gente descubra que ele... a não ser que a gente descubra que ele está numa diagonal. Aí ele passa a ser 14. Já está aqui. Bom, esse é o caso do vizinho que não está na lista aberta. Agora, se um vizinho já estiver na lista aberta, eu não recalculo o H, porque o H não muda. Eu vou trocar o parent, tá certo? Eu vou recalcular o G baseado na minha posição atual. Mas tem um porém, só se o G passando pelo nó atual for menor. Então, o int 16 better gcost é igual a current o gcost atual mais o gcost do neighbor. Então, se neighbor gcost, na verdade, se o better gcost for menor do que o gcost atual, aí sim eu faço isso tudo. Vou tirar esse comentário daqui porque eu já fiz. Ok, better gcost é igual current cost mais... não. É o current cost mais o movement cost. Certo? Então, nesse caso, é isso. Porque eu tenho que pegar o custo de deslocamento do nó atual até esse vizinho, mais o meu G, que é isso aqui, ok? O G do nó atual, mais o deslocamento até esse nó, que eu já calculei aqui em cima se é 10 ou 14. Então, se esse novo G que eu calculei for menor do que o G do vizinho, então eu digo, olha, seu novo G é esse, neighbor parent é igual a current, seu parent passa a ser o nó atual, e eu não boto você na lista aberta. É isso aí. Ok. Eu não estou checando se a gente achou o caminho. Eu preciso fazer isso aqui em cima. Então, aqui quer dizer que eu não encontrei. Então, a gente precisa checar se a gente encontrou. Então, depois que eu adiciono esse cara na lista fechada, eu vou perguntar se current é igual a end. Se o meu nó atual é o nó destino, então path status, path é local, está na stack, então status é igual a path found e break. Fica melhor. Ele vai para cá, ele vai perceber que isso aqui não é verdade, vai sair do loop, vai chegar aqui e a gente vai retornar. Acho que fica mais limpo assim. Poderia dar um break também, só que esse cara nunca ia sair espontaneamente. Eu prefiro fazer dessa forma. Ok. Deixa eu ver se o compilador está feliz. Está feliz. Reclamou de algum lugar. Me deu um warning aqui. Na linha 62. Ok. O que mais? New behavior. Você realmente quer fazer isso? Sim, eu sei o que eu estou fazendo. Trust me. I'm a professional. Bom. Agora a gente tem que fazer o nosso main usar esse cara.
Eu já incluí o H. Cadê o loop, o início desse loop aqui? Bom, eu vou instanciar um Pathfinder pra gente. Pathfinder. Que a gente tem que passar um tamanho para ele. Eu vou passar exatamente o número de nós que tem a nossa grid. Que eu já tenho aqui. Non-grid nodes, que é exatamente o tamanho, número de nós horizontais vezes o número de nós verticais. Isso vai inicializar as nossas listas para o tamanho ideal, para a gente não ter que ficar fazendo realocação de memória dentro das listas. Bom, e vou inicializar também um path, que é o cara que vai receber o resultado aqui da busca. Tudo isso aqui é tratamento de evento. Aqui ele renderiza a grid, renderiza o cursor e flush. Então antes do flush a gente vai perguntar se path.status for igual a path.unprocessed, ou seja, se eu setei um caminho que ainda não foi processado, path é igual a Pathfinder com start node e end node. E ele vai processar e vai alterar o valor desse cara para ou found ou impossible, certo? O que você está reclamando aqui? Tá, pathfinder.findPath. Eu vou ter que eventualmente desenhar o caminho encontrado. Tem que fazer uma coisa também, porque como a gente vai setar o início e o fim várias vezes, eu tenho que resetar o status desse path para unprocessed toda vez que eu setar o início e o fim, certo? Quando eu aperto o 1, o 2 e o 3. Então toda vez que eu mexer na grid, eu vou dizer que path.status é igual a path unprocessed. Para cá, no 2 e no 3. Para cá. Então isso vai resetar. Quando é que eu desenho o caminho? Se path.status é igual a path found, só nesse caso eu vou renderizar, certo? Aqui tem um gotcha. E start node diferente de 0, ou de null, ptr. E end node diferente de null, ptr. Eu não quero enviar ponteiros nulos para o algoritmo calcular. Compilador está feliz. Compilador está feliz. Eu vou botar um breakpoint aqui para ver se ele vai entrar. Is being used without being initialized. Tá. Tem que inicializar a variável path. Como é uma struct, inicializa com 0. Pronto. Cadê? Meu breakpoint está setado. E é aí que você setou o breakpoint? Vou tirar daqui, F5. Tudo funcionando numa boa. Obstáculos funcionando. Ponto de origem, ponto de destino. F10 e vamos ver o valor desse cara. Impossible! Ele não achou o caminho. E eu acho que eu sei por quê. Se você não estiver na lista fechada. Ok, eu quero calcular o caminho daqui até aqui. Você consegue? E aí, ele encontrou o caminho. Mas será que ele encontrou o caminho certo? Bom,
fazer ele renderizar esse caminho. Yay! Mas claramente tem alguma coisa errada. Ou ele não está apagando. Pode ser que ele não esteja nem desviando dos obstáculos, né? Isso aqui é bem interessante. Tá vendo essa quina aqui? Ele passou por cima da diagonal aqui. Ele feriu o bloqueio passando por cima. Eu não quero que... O problema disso é que ele torna possível esse tipo de coisa aqui, ó. Esse caminho está claramente errado. Vou dar um exemplo. Eu poderia botar um aqui e outro aqui. E ele achar que esse caminho é válido. Passar pela diagonal para baixo e depois para diagonal para baixo para a direita de novo. Isso claramente não é algo que a gente queira fazer. Então primeiro eu vou resolver esse problema do caminho que aparentemente está errado e depois eu vou fazer ele ignorar essas diagonais. Até para não botar código novo em cima de uma coisa que está com bug, né? E achei o problema. Essa linha sobrou aqui e eu estava sempre resetando o parent do nó se ele já estivesse na lista aberta. Então vou tirar essa linha. Certamente a gente vai ter um comportamento melhor agora. É isso aí. Ok? Agora botando alguns obstáculos. Ele se vira e acha o caminho. Tá. Como eu falei antes, ele está fazendo uma coisa que não devia, que é isso aqui. Ele considera que ele pode passar por essas diagonais, o que pra gente não é interessante. E aí o que eu vou fazer para impedir isso é... eu vou criar uma lista para guardar nós bloqueados antes dele processar os vizinhos. Então, navigation node pointer blocked node. Esse é um array com 8 ponteiros para nó. Vou inicializar esse cara. Então são 8 ponteiros inicializados com 0. E eu preciso também contar quantos nós bloqueados eu tenho para esse current. O unsigned int 16. Aqui depois a gente calculou o movimento ortogonal. Pull ignore bool 8 ignore node igual a false. Quando é que a gente vai ignorar esse nó ou não? Eu vou processar todos os nós que foram bloqueados e checar se eu estou numa posição diagonal em relação a esse nó. Navigation node. Então, para cada nó bloqueado, que eu vou chamar de blocked, se o nó atual estiver na mesma linha que um nó bloqueado, eu vou ignorar todo vizinho que estiver acima ou abaixo desse cara. Tenta imaginar essa cena na cabeça. Vamos dizer que esse seja o current, ok? A gente está do lado de um nó bloqueado, na mesma linha. Então, qualquer vizinho em linhas diferentes e na mesma coluna, a gente teria que passar por uma diagonal. A gente teria que passar por cima desse nó bloqueado aqui para poder chegar no vizinho. A mesma coisa se o nó atual estivesse em cima. Então a gente teria esses neighbors aqui. Qualquer vizinho que esteja na mesma linha, em colunas diferentes, a gente teria que passar pelo X para poder chegar nele. E é isso que eu quero impedir. Então, um vizinho em linhas diferentes e mesma coluna deve ser ignorado. A mesma coisa para se a gente estiver na mesma coluna que o nó bloqueado. Então, nesse caso,
se eles estão em colunas diferentes e mesma linha, então ele deve ser ignorado. E aí eu pergunto, se ignored, meu IntelliSense ficou louco, mas tudo bem. Ignore node, então simplesmente ignora vizinhos em diagonais de nós. Ficou louco mesmo meu teclado. Bloqueados. Só que para isso funcionar, quando eu encontrar um vizinho bloqueado, eu tenho que adicionar ele nessa lista. Então, blocked node indexado com blocked node count mais, porque eu vou ter que incrementar cada vez que eu incluir um, é igual a neighbor. Ok? O compilador está feliz. O compilador está feliz, eu estou feliz. Então, ele contornou perfeitamente as diagonais. Então, se eu fizer algo desse tipo aqui agora, ele não pode encontrar um caminho. Isso aí. Ele tem sempre que desviar das diagonais. Se eu puser um bloqueio aqui, ele vai ter que mudar o caminho. A bordinha vermelha aqui, ó. Ah, sim, tá certo. Perfeito. E aí, funcionando. E como última coisa, por que ele não está marcando o ponto inicial? Simples assim. E tá aí a implementação do Astar em C++ com SDL. O código vai estar no GitHub. O link vai estar na descrição do vídeo. Se você aprendeu, se você gostou, deixa o joinha, assina o canal e até a próxima.